Boa tarde, mais um dia com vocês aqui. Quanto tempo? Fiquei alguns dias sem fazer alguns vídeos, né, para estar postando, mas a gente retoma agora com o nosso estudo bíblico. E como nós, né, finalizamos com o livro o Evangelho de João, nós iniciamos então o estudo do Evangelho de Marcos. E para a gente começar então a estudar, né, os capítulos do Evangelho de João, nós vamos conhecer um pouquinho da história de João Marcos, né? Então, fiz uma leitura, fiz uma síntese e vou estar apresentando para vocês essa síntese que foi feita em relação à história de João Marcos, a relação dele com Jesus e a importância de se ler o Evangelho de Marcos. Bem, quem é João Marcos ou quem foi João Marcos? Ele era, na verdade, um judeu, né, da cidade de Jerusalém. Era um menino quando o fato da morte e a ressurreição de Jesus aconteceram. O seu pai, a gente não percebe, né, na Bíblia a menção do seu pai, mas acredita-se que nessa época a mãe de Marcos já era viúva e por isso não há menção, né, ao pai de João Marcos. A sua mãe, ao contrário, ela é citada no livro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 12, então vocês podem estar identificando isso lá. E ela ficou conhecida como Maria, a mãe de João Marcos, pela missão do seu filho, pelo trabalho que João Marcos realizou na evangelização, né, da palavra de Deus. A tradição também, a história conta, né, que Marcos ele foi batizado por Pedro, de quem ele se tornou discípulo. Marcos ele não chegou a ser um discípulo de Jesus, né? Ele é um evangelista, mas ele não chegou a ser um discípulo de Jesus. Ele conheceu Jesus. E segundo a tradição, foi em sua casa, né, que aconteceram muitas reuniões e por isso que a sua casa ficou conhecida como cenáculo, ou seja, um lugar de reunião. Né? Lá aconteceu a ceia pascal, onde foi instituída a Eucaristia. Também foi onde aconteceu a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E a sua casa também passou a ser o lugar onde os apóstolos de Jesus se reuniam após a sua morte e ressurreição. Em sua juventude, ele passou a ser discípulo de Pedro, indo com ele para Roma, e lá ele também começou a preparar os seus escritos sobre a vida de Jesus, que veio a se tornar futuramente o Evangelho de Marcos. Em Roma, ele também prestou serviços a Paulo, e no momento de sua prisão, né, ele fez muitas coisas que foram solicitadas por Paulo. E ao ser preso, né, novamente, Paulo escreveu uma carta a Timóteo pedindo que ele levasse Marcos junto com ele como seu colaborador até Roma para que ele pudesse ajudá-lo na missão apostólica. A gente pode ver isso lá em Atos, no capítulo 12, versículo 25, no capítulo 13, nos versículos 4 a 6, no capítulo 42, a 48, né, do capítulo 13, e também no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, e Filemon, no capítulo 1, versículos 24. Então, a gente pode ver essa fala de Paulo solicitando que Timóteo levasse até ele Marcos para que ele pudesse, então, ser um colaborador na missão apostólica. O manuscrito e a sua propagação, ou seja, o Evangelho de João Marcos e a sua propagação. O Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais curto dos quatro, porém traz uma visão especial de quem acompanhou de perto a paixão e os sofrimentos de Jesus. Além disso, tinha todo um conteúdo, apresenta todo um conteúdo recebido de Pedro, que aprovou esse manuscrito, aprovou, né, o Evangelho de Marcos, que ordenou que todas as igrejas, então, lessem espalhando assim o Evangelho de Marcos.
Então, Pedro, no livro de Pedro, né, a carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, mostra como Pedro se referencia a Marcos, como que ele faz essa referência a Marcos. Marcos ele era sobrinho de Bernabé, que também era um grande companheiro de Paulo, né, que acompanhou Paulo em várias de suas viagens missionárias. E Marcos era sobrinho de Barnabé, por isso certamente conheceu todos os apóstolos e grandes evangelizadores da igreja primitiva. São Marcos, ele é representado por um leão, é o símbolo que representa Marcos, porque ele traz primeiramente a missão de João Batista, né, aquele que ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Então, Marcos, ele apresenta, né, essa missão de João Batista. Isso também é representado nesse leão, né, o rugido do leão, que simbolizava nos tempos primitivos temor e respeito. Então, depois da morte de Pedro e de Paulo, Marcos ele partiu em uma missão apostólica em vários lugares, né? Na Alexandria ele fundou então as igrejas que mais cresceram, né, nessa época, e ele também, assim como vários discípulos de Jesus, morreu martirizado. No momento em que celebrava o partir do pão, né, no momento da celebração da Santa Missa, Marcos ele morreu martirizado. Anos depois, as suas relíquias foram levadas para Veneza, né? E onde ele então assumiu assumiu também Marcos como um santo e um padroeiro. Isso em Alexandria. Agora, como Marcos morreu, né? Como eu disse, ele também foi martirizado. Ele morreu arrastado com uma corda no pescoço até o porto de Alexandria. E depois ele foi, então, estrangulado. Agora, por que a gente precisa, né? Ou por que é importante estudar o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos ele não relata o que Jesus disse, mas o que Jesus fez. Ele não trabalha o que Jesus diz, mas ele trabalha o que Jesus fez, né? Então apresenta o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição, concentrando aqui nas ações poderosas do nosso Salvador Jesus Cristo. O nome João Marcos a gente pode ver, né? Em Atos, também em 1 Pedro. A maioria dos estudiosos destacam que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mais ou menos na data entre 50 a 70 depois de Cristo. Mais de 90% do livro de Marcos encontramos, né, fazendo, se a gente fosse fazer um paralelo com Mateus e Lucas. Mas Marcos caracteristicamente mostra a ação de Jesus. Ele usa muito os termos logo, imediatamente, né? E então a gente destaca aqui alguns pontos, né, em que a gente pode perceber no Evangelho de Marcos. O primeiro ponto destacar aqui que o propósito de Marcos é a proclamação, né, da palavra de Jesus. A gente poderia aqui dizer que é um querigma, né? A finalidade dele era transmitir uma mensagem a alguém com a intenção, então, de convertê-lo ao cristianismo, de convertê-lo ao Evangelho de Jesus. Segundo ponto, Marcos enfatiza a popularidade do ministério de Jesus. Terceiro ponto, também ele enfatiza o tema da identidade do ministério de Jesus. Quem foi Jesus? No quarto ponto, a gente destaca aqui que Marcos enfatiza a ação. Como eu já disse inicialmente, ele enfatiza aquilo que Jesus fez, não o que Jesus disse. Quinto ponto, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Sexto ponto, apresenta Jesus como servo. Sétimo, ele apresenta Jesus como aquele que tem poder de operar milagres.
e, por fim, ele enfatiza o sofrimento de Jesus Cristo. Bem, o Evangelho de Marcos, ele é o único evangelho que relata aqui a parábola da semente que cresceu sozinha, né? A gente pode encontrar isso lá no capítulo 4 de Marcos, nos versículos 26 e 27. É uma parábola muito bonita, inclusive. Depois ele também descreve sobre a cura de um surdo na região de Decápolis, no capítulo 7, versículos 31 a 37. E também a cura gradativa do cego em Betsaida, no capítulo 8, versículos 22 a 26. Como que está organizado, né, o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, no início ele faz um prólogo, né? Ele começa o Evangelho fazendo essa conversa, né? Depois, esse ministério público de Jesus, ele apresenta o ministério público de Jesus até o capítulo 8. Depois, o chamado dos discípulos, os conflitos e a rejeição. Também ele destaca isso, como que foi o chamado dos discípulos de Jesus, os conflitos por quais passaram e as rejeições. Marcos também relata o ensino sobre o reino de mistérios e os milagres e a rejeição. Ele destaca também o desafio e o mal entendido até a confissão de Jesus, né? Depois, para Jerusalém, paixão e vindicação. Ele fala sobre as predições da paixão e ensino do discipulado, ou seja, a paixão de Cristo, o ensino de Cristo aos discípulos, o conflito em Jerusalém e a predição do juízo. Depois ele fala do rei dos judeus, executado por blasfêmias, confessado assim como filho e vindicado por Deus. E assim são os pontos que mais a gente consegue identificar, né, com clareza no Evangelho de Marcos. E o objetivo do Evangelho de Marcos é porque ele traz preciosos fatos da vida de Jesus, numa linguagem muito simples, numa linguagem direta, numa linguagem muito expressiva. Tem poucas declarações de Jesus, né, mas riqueza nas realizações de Jesus. Dá forte atenção à aparência e aos gestos de Jesus Cristo. A sua prioridade é enfatizar o que Jesus fez no lugar do que Jesus disse. Ele destaca-se como evangelho da ação. Registra aqui no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, 18 dos milagres de Jesus e apenas 4 de suas parábolas. Apesar de várias palavras de Jesus, no Evangelho de Marcos a gente encontra 4 parábolas. Ele aborda o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Não visa discussão, debate, mas proclamação da palavra de Deus. Centra na pessoa de Jesus Cristo, na sua vida, na sua obra, morte, ressurreição, governo e a segunda vinda de Jesus. Marcos também trabalha a cristologia e o discipulado. Mateus e Lucas usaram como fonte os manuscritos de Marcos, enquanto este foi, né, um editor da tradição oral. Então, Marcos, ele escreveu os evangelhos a partir da tradição, né, da tradição oral, sem ter nenhuma fonte, né, que pudesse dar subsídio a ele para poder escrever. Então, segundo relatos, né, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Alguns destaques para o momento da leitura. Então, quando vocês forem ler o Evangelho de Marcos, alguns destaques que são importantes, né? Primeiro, Marcos 1, versículos de 2 a 8. Nesse trecho, o objetivo é fazer com que o leitor perceba a mensagem de Jesus e que a gente possa crer de fato no Evangelho. No Marcos, capítulo 1, versículo 14, a implicação do reino de Jesus em nós, ou seja, requer muita reflexão. Qual é a implicação do reino de Jesus em nossas vidas? Marcos, no capítulo 2, versículo 23 a 28, Jesus marca que o ser humano é mais importante que a lei, né? Então também é um ponto que a gente precisa refletir.
Depois, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, Jesus estará comigo nos momentos difíceis. Então, quer dizer, mostra o poder de Jesus nas nossas vidas. Mostra o poder de Jesus, o que ele pode fazer por nós. Em Marcos 9, versículo 14 a 32, Jesus agirá mesmo se minha fé ainda for pequena. Então, independe da minha fé. Então, nós precisamos pedir a Jesus para me ajudar a ter fé. Então, Senhor Jesus, a minha fé é fraca, mas permita que eu creia mais. Então, são alguns pontos de destaque para que vocês possam refletir com mais atenção no momento em que vocês estiverem lendo. Para memorizar, eu destaco aqui o capítulo 1, os versículos 14 e 15. E para viver, o capítulo 8, versículo 34 a 38, e o capítulo 13, versículo de 9 a 13. Tá? Então, são alguns pontos que eu destaquei aí para que vocês, no momento que estiverem fazendo a leitura do Evangelho, para que vocês leiam com mais atenção essas partes que eu destaquei. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai começar no estudo dos capítulos do Evangelho de Marcos. Até lá, fique com Deus e boa leitura!